Oi, gente. Espero que vocês estejam muito bem. Tô com muitas saudades. Eu resolvi fazer isso aqui para ajudar vocês com essa atividade de aprofundamento de estudo de reta e circunferência, né? Eu também vou prorrogar um pouquinho mais a data lá no CPB, tá bom? Coloquei até o dia 7 e também aqueles que já fizeram eu vou abrir para fazer novamente, tá bom? Então vamos lá. Nessa questão aqui tá embaralhado, mas para mim veio como 1, tá? Você vai identificar por esse código aqui de onde a questão foi feita. Ela diz assim: dois vértices de um triângulo estão sobre a reta de equação y igual a 2x menos 2. E um vértice está nessa reta aqui. Então, veja só, são dois vértices do triângulo que estão aqui e um vértice do triângulo que está aqui. Então, esse triângulo seria assim, né? Aí ele pergunta qual é a altura desse triângulo. Então, a altura é essa medida aqui, que é sempre perpendicular, né? Que nesse caso, olha só, esse tracinho laranja, eu posso dizer que é o mesmo que a distância entre esse ponto e essa reta, né? Então, o cálculo que a gente vai fazer aqui é aquele cálculo da distância de ponto até a reta, né? Então, eu tenho a equação da reta dividido por a quadrado mais b quadrado. É esse cálculo que a gente vai fazer. Só que o problema aqui é que eu tenho duas retas e não tenho nenhum ponto. Então, eu precisaria desse ponto. Que ele, na verdade, é um ponto aqui que está em qualquer lugar. Pode ser qualquer ponto dessa reta, porque a distância entre as duas vai ser sempre a mesma. Então, eu preciso da distância entre as duas retas. Mas aí eu faço o quê? Eu pego um ponto dessa reta. E como é que eu pego um ponto dessa reta? Então, é dessa aqui. Eu escolho um ponto. Então, vamos supor, a reta y igual a 2x mais 2, eu posso atribuir um valor para o x. Por exemplo, se o x for 0, ó, se o x é 0, põe 0 aqui, zera isso, o y vai dar 2. Então, eu achei um ponto que faz parte dessa reta. Eu posso usar um outro ponto, por exemplo, se o x é menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Se o x é menos 1, menos 2 mais 2 é 0. Aqui já é um outro ponto. Então, você pode dar qualquer valor para o x e pegar um ponto aqui dessa reta. E aí, você vai calcular a distância desse ponto até essa reta com essa equação de reta. Beleza? Eu espero que agora vocês consigam chegar na resposta sozinhos, bonitinhos, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Essa questão aqui da Urca, ela fornece 3 equações de reta e faz algumas afirmações. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro eles colocam assim, elas são paralelas? São perpendiculares? Para ver isso, é preciso olhar para o coeficiente angular. Então, olha só, o coeficiente angular dessa daqui, eu vejo isolando o y. Então, ficou x mais 1, o m aqui é 1. Isolando o y aqui, fica 2x mais 4, o m é 2. Então, já dá para ver que elas não são paralelas, que não é igual, não são perpendiculares, porque também não é inverso com sinal oposto. Então, a A e a B já estão fora, né? Daí, depois pergunta se elas se interceptam num único ponto. Então, as 3 se interceptarem, então aqui a gente fecha em cima dessa reta T, porque ela é a reta x igual a menos 3. Então, se o x é menos 3, olha só, menos 1, menos 2, menos 3, todas as coordenadas que tem menos 3 vão estar aqui. Então, a pergunta é assim,
Se as três passarem no mesmo ponto, elas vão ter que passar fatalmente por um x igual a menos 3. Então, aqui a dica é a seguinte: coloca o x valendo menos 3 nessas duas, para ver se elas chegam num ponto igual. Porque essa daqui já tem o menos 3 nela. Se essas duas tiverem um y igual com o x sendo menos 3, aí vai dar certo, tá? E aí, depois fala assim, a reta S intersecta a circunferência de centro 0, 0 e raio 1. Então, essa daqui você só vai testar depois das outras, né? E aí você tem que cruzar uma reta com uma circunferência no sistema, tá? Mas aí você vai passar por todos esses testes, você já vai encontrar a alternativa, beleza? O exercício aqui do Albert Einstein, né? Ele fala que aqui é a linha do raio-x e aqui é um objeto. E aqui é o detector. Então, ele pede assim, qual é a distância do centro do objeto até a linha do raio-x? Então, a ideia aqui é que você faça a distância de ponto até a reta. Então, o centro é o ponto 0, 0 e a reta tem a equação lá, 3x, deixa eu ver qual, 3x mais 4y menos 12. Então, é a distância da origem até essa reta. Aqui é só aplicar a fórmula mesmo que já dá a resposta bem rápido, tá? E nessa daqui, ele é uma equação da expectativa de vida. Então, o x que entra aqui é o ano de nascimento, e aí a pessoa faz a conta e dá o y, que é a expectativa de vida. Se uma pessoa teve com essa fórmula uma expectativa de vida de 70 anos, então esses 70 anos é o resultado, ele entra aqui. E a pergunta é, qual vai ser o ano de nascimento? Então, o 70 entra aqui, esse 880 vai para lá, esse 1000 vai para lá, vai isolando o x e vai achar o ano de nascimento, tá bom? Então, continuando, a gente vai ver agora essa questão aqui da UERJ, que tem um gráfico com um círculo, tá? E depois essa questão aqui da GV, que aqui eu marquei, FGV São Paulo. Beleza, então. Nessa questão aqui, o que eles pedem? Ele tá pedindo a coordenada desse ponto Q, ó. Eu tenho que achar o x do Q e o y do Q. Esse que é o pedido do exercício. E ele dá essa circunferência e dá uma reta aqui, né? Como ele deixa assim pontilhadinho, então a gente não percebe muito. Mas a ideia aqui é a seguinte, é dada uma circunferência e essa reta também é dada, porque eles dão todas as informações. Então, eu tenho que cruzar a equação da circunferência com a equação da reta. E aí, quando eu fizer a intersecção das duas, eu vou achar dois pontos. Eu vou achar esse ponto e esse, fazendo a intersecção da reta com o círculo, tá? Então, bom, aí o caminho é o seguinte, eu preciso primeiro achar a equação da circunferência, depois achar a equação da reta e cruzar as duas. Então, vamos lá. Primeira parte desse trabalho é montar a equação da circunferência. Então, eu vou escrever ela de vermelho aqui, ó. O centro dela é o 4, 3 e o raio é 2. Então, vai ficar assim. Então, o raio é 2, aqui ficou 4. Essa é a equação da circunferência. A equação da reta, eu vou ter que pegar esse ponto, que é um ponto dado, faz parte da reta. Esses fazem parte da reta, mas eu não tenho. E o outro que faz parte da reta que eu tenho é a origem. Então, vai ficar assim. XY, 4, 3, o 0, 0. Utilizar, porque eu já fiz aqui, essa equação de reta dá 4y menos 3x igual a 0. Então, é isso que vai dar aí. Aí, qual que é a ideia?
Então, eu vou pegar agora num sistema essa reta e essa circunferência. Então, eu vou juntar as duas, vai ficar assim. Então, aqui a dica é o seguinte, eu vou isolar esse y porque não é sistema linear. Então, eu tenho que resolver por substituição, não vai dar para ser por adição. Então, eu vou isolar uma letra daqui e vou substituir na outra. Então, eu vou isolar aqui o y, que fica 3x sobre 4, e vou substituir esse 3x sobre 4 aqui no lugar desse y. E aí, que essa equação vai ficar toda em x, tá? E aí, isso aqui vai dar uma conta bem grande. Então, eu fiz num papel, vou colocar uma foto aí do lado para vocês, tá? E aí, eu quero que você tente desenvolver o cálculo o máximo que você conseguir, mas esse cálculo vai ser bem grande, assim, bem pesado. Então, por isso que eu já fiz no papel, eu tô colocando para vocês olharem a conta toda até o final, tá? Não vou fazer aqui no vídeo, mas eu tô colocando aí para vocês, beleza? Desse outro exercício aqui, que ele é da FGV, então esse aqui é mais simples, ele diz o seguinte, olha, tem uma reta aqui com essa equação, ela é paralela a essa outra, que passa por esse ponto. Então, existe uma paralela a essa, então existem várias paralelas. Existe uma paralela que passa por esse ponto e é paralela dessa aqui. Então, quando as retas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar aqui para extrair o coeficiente angular para usar aqui no ioiô. Então, como é que eu faço para retrabalhar essa equação? Como ela está nesse formato, eu vou multiplicar ela toda por um número. No caso ali, como tem 3 e 4, eu vou multiplicar por 12. Então, vai ficar assim, ó. Multipliquei tudo por 12. Quando eu faço isso, os valores vão ser divididos. Então, 12 por 3 ficou 12, né? Puxei o 12 para cá igual a zero. Pronto. Tá na forma geral. Daqui, eu isolo o y, pego o m. O m que eu vou usar daqui, eu vou levar para a fórmula do ioiô com esse ponto. Então, é isso. Essa aí já ficou mais fácil.